E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu decidi mostrar um pouco mais para vocês sobre as requisições e envios de informações a APIs externas. Esse conteúdo é bem importante, bem interessante mesmo. Trata-se de requisições síncronas, né? Ou seja, tem uma sincronicidade entre o envio e a requisição das informações. E muita gente usa APIs externas para requisição ou para envio de informações. Então, é bem importante que a gente entenda muito sobre esse assunto. É muito simples, é muito mais fácil do que parece. Existem muitas APIs hoje que fornecem documentações para que a gente consiga consumir ou enviar dados para elas. E eu escolhi uma em específico porque ela é muito fácil de obter o registro e ela tem algumas coisas legais, que é o uso de authorization para envio das informações e tudo mais. Eu vou implementar no meu serviço de user, que é um serviço de usuário, cadastro, envio de dados de usuário. Esse serviço ele foi implementado num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. E eu vou usar como uma API externa o SendPulse. O SendPulse ele é uma API de envio de e-mails, além de outras coisas que ele envia. Mas ele tem aqui uma API de envio de e-mails via SMTP, que é o protocolo utilizado pela internet para comunicação e envio de e-mails. Então, a SendPulse ela disponibiliza, né, uma API que faz essa comunicação via SMTP para envio de e-mails. Para quem ainda não tem cadastro, login, nunca usou a SendPulse, é bem simples. Você pode fazer tanto um cadastro com o Google, e aí vai ter lá, você entra em registro esse cadastro, ou pode fazer de outra forma também. O importante é que vocês tenham entendido que o seguinte, independente do que vocês vão implementar, se vocês fossem implementar, por exemplo, uma API de pagamento, vamos colocar aqui um doc do Pagar.me, que é uma API de pagamento. Vejam, tudo que vocês precisam implementar com uma API externa tá no doc dela, tá? Tá sempre na API de referência, no doc de referência dessa API. Então, como que eu faria para me autenticar numa API do Pagar.me? Eu olharia na documentação aqui e me autenticaria. Eles geralmente colocam o que você precisa fazer. Outra coisa, quero fazer um pagamento de um pedido, criar um boleto, criar um Pix. Na documentação você consegue entender. Assim como eu mostrei para vocês a documentação do SendPulse, que ela é mais simples, claro, do que uma documentação do tipo do Pagar.me, que é bem mais complexa. Mas a verdade é que depois que você entende como implementar um serviço, você sempre vai conseguir implementar outra API externa. É muito simples, é muito fácil mesmo. É só seguir uma lógica, tá? Sempre busca entender todos os requests, tudo que você vai precisar passar, parâmetros. Aqui tem toda a descrição, qual o tipo do parâmetro. E também buscar entender qual o response para que vocês consigam alinhar isso. E nem sempre umas requisições são de envio. Às vezes elas são de envio de dados e às vezes elas são apenas de busca de dados. Então, é importante sempre montar bem certinho tanto parâmetros de envio quanto os parâmetros de response. Vou fazer o meu login aqui e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar que está aqui dentro da API, né, do SendPulse. Aqui dentro, então, tem várias ferramentas, não estou fazendo nenhum tipo de merchandising desse cara aqui. Escolham um plano gratuito, é até 12 mil e-mails que são enviados no plano gratuito, então dá para testar, dá para brincar muito. Os nossos e-mails são e-mails transacionais, ou seja, via SMTP ou API. E para que a gente entenda como fazer essas requisições, eles têm uma documentação que está aqui em sendpulse.com/br/integrations/API e nessa documentação tem tudo que a gente precisa fazer para conseguir enviar os nossos e-mails. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é que para conseguir enviar os e-mails a gente precisa um authorization, tá? Esse authorization é bem simples de obter, é através desse post api.sendpulse.com/oauth/access-token, enviando um grant type, um client ID e um client secret. Vou mostrar para vocês depois onde é que tá essas informações. E depois a gente vai aqui na SMTP Service e aqui a gente tem então o serviço de send email. Esse serviço aqui é que envia e-mail e aqui ele tem todos os parâmetros que a gente precisa. Alguns são obrigatórios, outros não. No caso, a gente vai enviar via HTML.
vai mandar com from to CC, a gente não vai usar, e subject. Aqui tem vários outros parâmetros, se vocês quiserem enviar com outras informações. Também pode enviar para mais de um usuário por vez. Esses parâmetros, eles são arrays, né, de to, o parâmetro to, que é para quem o e-mail é enviado, é um array, então você pode enviar para mais de um usuário por vez. É bem legal mesmo a API deles aqui, bem fácil de integrar. Para que a gente faça essa integração com a API externa, existem várias formas, tá? Várias formas mesmo, mas eu acho que uma das melhores hoje quando a gente fala em APIs REST é com certeza o OpenFang. É realmente muito intuitivo, muito fácil de usar e é por isso que eu vou usar ele, então, como dependência para a gente fazer esse envio, né, de dados para uma API externa e também uma requisição que é requisitar o token. Então, pessoal, como eu falei para vocês, esse aqui é o projeto que eu vou usar. Ele é um projeto de cadastro de usuários e a minha expectativa nele é implementar um login até o final, tá, dessa playlist. Mas, basicamente, a gente está usando aqui um usuário record, um DTO para a gente testar bastante coisa aqui nesse projeto, usuário mapper com mapstruct para conversão de dados, também aqui o mapstruct para update e também uma service que vai fazer coisas básicas, como salvar usuários, buscar todos os usuários, buscar usuários por e-mail, fazer update de usuário e deletar o usuário por e-mail. O que a gente vai implementar aqui, que é a minha ideia, é implementar um envio de e-mail para algumas situações. E uma das mais básicas que eu acredito que seja é confirmação de e-mail. Ou seja, o usuário receber um e-mail com um token, tá? Lá no seu e-mail, e ter que trazer esse token para a nossa API para dizer assim, cara, esse meu e-mail tá ok, é um e-mail válido. Então, acho que essa é a primeira ideia. Se surgir mais ideias depois no meio do vídeo, aí eu vou implementando. Mas a ideia principal é implementar uma confirmação de e-mail, um envio de e-mail de confirmação. Mas para a gente implementar tudo isso, a gente tem que começar importando as dependências corretas. Então, a gente vai começar importando a dependência do Spring Open API e também do TimeLeaf, que é a dependência que a gente vai usar para fins de template do nosso e-mail. Vamos pesquisar aqui por OpenFang Spring. Vamos ver se ele vai achar assim. Spring Web... Spring Cloud Starter OpenFang. Então, eu vou pegar essa última versão aqui, beleza? Vamos copiar isso aqui e levar para o nosso projeto. Então, abri o projeto aqui, Build Gradle. Vou colocar o meu OpenFang aqui. Outra coisa que eu vou trazer para cá é o TimeLeaf. Então, bora lá pegar o TimeLeaf. Ele é o Spring Starter TimeLeaf. Aqui, ó. Esse cara aqui. Vou pegar a última versão dele. Copia. Projeto. Agora sim. Vamos lá, dar o build lá no Gradle. Para ele carregar as nossas dependências. E enquanto ele carrega, a gente pode já organizar a nossa estrutura aqui. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar lá pelo OpenFang, lá pelo nosso Fang Client, lá para a nossa requisição com a API de SendPulse. Então, vou dar um new aqui, package, e aí vai ser a minha pastinha de client. Aqui eu vou criar uma interface que vai se chamar SendPulse Client. Vocês podem chamar, geralmente o nome dela se associa à API que a gente está consumindo, tá? Para a gente não esquecer de fazer, antes de começar a fazer a interface do SendPulse Client, eu vou vir aqui no meu usuário Application e vou colocar uma anotação que é bem importante, que é o Enable Fang Client. Enable Fang Client. Sem essa anotação aqui, o nosso Fang Client não funciona, tá? Então, por isso eu gosto de voltar e já colocar ela aqui. Agora sim, vamos colocar a nossa anotação do @FangClient. Dentro dela, a gente pode colocar vários parâmetros, tem muita coisa que a gente pode colocar aqui, mas o que eu costumo colocar é um nome para o meu Fang Client e uma URL, tá? Então, primeiro,
Então, o value que seria o name. E aí, aqui o nome vocês podem dar de acordo com a preferência de vocês, ou eu vou chamar de send pulse. Agora, a gente vai botar um URL, que é o URL de conexão da nossa API com o send pulse. E aí, aqui eu vou abrir, então, o send pulse para a gente dar uma olhadinha no URL dele. Aqui, no send pulse, a gente vai usar o authorization, que tem esse URL aqui, https://api.sendpulse.com, e a gente vai usar o SMTP Service, que tem um api.sendpulse.com. Então, a gente pode usar esse aqui como um URL padrão, e o restante, então, a gente vai pegar de acordo com o endpoint que a gente está fazendo, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso URL. A gente pode colocar esse URL diretamente aqui, tá? Sem problema nenhum. Mas eu aconselho que vocês coloquem esse URL no application, tá? Na classe de envs da aplicação de vocês. Porque caso a SendPulse mude ou caso vocês queiram mudar essa URL de alguma forma, é muito mais fácil do que ir diretamente no código. Então, como que a gente faz isso? Cifrão, abre chaves e coloca um nome para a nossa variável que vai ficar lá na application properties. Eu vou chamar ela de send.pulse/URL. Prontinho. Já temos a nossa variável de URL. Agora a gente precisa trazer o nosso primeiro endpoint. Como que a gente vai montar esse endpoint? Como a gente monta os endpoints da nossa controller? A gente vai colocar uma anotação que vai ser um verbo http, @post, @get, @delete, de acordo com a API que a gente está consumindo. Vai ter um retorno e vai ter o request, né? Os parâmetros que a gente manda na nossa request. Como que a gente descobre tudo isso? Olhando para a documentação da API. Vamos começar pelo authorization, que é um requisito, né, para a gente enviar o e-mail. O authorization, então, ele tem a URL dele. Então, ele é um post, tá aqui. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos colocar @post. E a URL dele. Pronto, primeiro requisito, ok. Agora a gente tem que saber qual o retorno desse cara. Como é que a gente descobre isso? De novo, lá na documentação. Ele tem alguns parâmetros. Esses parâmetros aqui, eles aparentemente são enviados via body da requisição, tá? Por esse formato aqui que eles montaram de request. E quando a request foi feita com sucesso, né? A gente tem uma resposta e essa resposta também é um DTO aqui, um objeto, tá? Esse objeto, ele tem access token, token type e expires in. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai montar aqui esse objeto, tanto de request quanto de response. Eu vou abrir aqui um package, vou chamar ele de DTO. E a gente vai começar, então, pode ser até uma Java Record, se vocês quiserem treinar um pouco mais com isso. A nossa access token request. O que a nossa access token request tem? A request tem grant type, client ID e client secret. Então, string grant type, string client ID e string client secret. Pronto. E agora o nosso DTO de response. Access token response. O que tem o nosso response? Access token, token type expires in. String access token, string token type expires in. Isso aqui é provavelmente um integer, né? Integer expires in. No caso, o tempo de expiração, né, desse token deles. Beleza, a gente já tem tudo que precisa. Volta aqui.
e monta. Nosso retorno, então, que é o access token response. Vou chamar esse cara de authorization, que recebe um body, @request body, que é o access token request. Pronto. Aqui a gente já tem montado o que a gente precisa para buscar o nosso token. Só que a gente busca o token por um motivo, para enviar e-mail. Então a gente vai olhar o cara que envia e-mail aqui no SendPulse, né? Então o cara que ele envia e-mail, ele envia um e-mail via protocolo SMTP, né? E a primeira coisa que a gente tem aqui é que ele é um post e o URL dele termina com smtp/e-mails. Então, vou começar por aqui. É um post e smtp/e-mails. Então, post mapping, smtp/e-mails. Agora a gente precisa saber qual o retorno dele e o que a gente passa ali nos parâmetros da request. Então, bora lá ver isso aqui. Então, para começar o response, tá um pouquinho mais embaixo aqui. O response é um result e um ID. Então, vou montar esse objeto aqui, que é um result e um ID. Quem não tiver interesse em montar o objeto, não, obrigado, tá? E-mail response. Aqui tu pode receber como um object, ou pode simplesmente botar um void aqui, caso não seja teu interesse descobrir o response. Mas eu recomendo sempre colocar por uma questão de tratamento, né, de erros, enfim. Então, a gente tem um result e um ID. E a gente precisa saber o que é os requests, né? Os requests também são vários, né? São objetos que a gente vai mandar e tem várias formas de montar o request. Eu vou montar apesar de usar um template, na verdade eu vou usar ele como um HTML, tá? Então, o que a gente precisa ver vai montar mais ou menos isso aqui. Acho que eu não tenho nenhum exemplo legal, mas seria uma estrutura que é um e-mail, que é a rota, né, do nosso e-mail. E aí depois a gente tem um objeto que vai ter um HTML. Esse HTML ele tem que ser convertido em base 64. Como eu sei disso, tá aqui, ó, HTML version convertido como base 64. Depois a gente não vai mandar texto, vai mandar só nem template. Template eu vou mandar como HTML. Usando o timeleaf, ele vai fazer isso para mim. Depois a gente vai mandar o subject, que é o objeto do e-mail, né? O from e o to. Eu não vou colocar nem CC, nem BCC. Quem tiver interesse é bem fácil de colocar. Eu vou usar só from e to. O to, ele é um array, ou seja, você pode mandar para mais de um destinatário ao mesmo tempo. O from, que é quem está mandando, né? O e-mail, ele é um objeto apenas. Eu vou montar esses caras aqui. Ele é um e-mail, que é a rota, text HTML, from e to. Tem um jeito fácil de montar isso? Tem dois jeitos fáceis. Vocês podem usar a ChatGPT, tá? Para pedir para ela montar um objeto para vocês. Essa é uma forma legal. E a segunda forma é usar um conversor que existe também, que é um conversor de JSON para object, tá? Eu deixei a chat aqui porque eu vou pedir para ela montar o timeleaf para mim, que eu acho bem mais fácil. Quem gosta de fazer coisas com HTML pode fazer por conta e risco, mas como eu não curto muito HTML, já deixei ela aqui para montar para mim o meu timeleaf. Então, vamos pesquisar aqui um conversor de JSON para Object. E o nome dele é esse cara aqui, ó. Pojo Objects. Esse cara aqui, quando você joga um JSON para ele e clica em Convert, ele monta para você um objeto. E é isso que eu vou usar. Então, a gente vai começar, então. Vamos copiar esse e-mail. Veja que ele não faz com record. Vou adotar o padrão que ele está adotando aqui.
não tem problema. Caso vocês queiram transformar isso em um record, também é possível. Aqui, eu vou chamar só de e-mail request DTO, tá? Para ficar mais explicado. E aqui eu preciso colocar as anotações, que é o @getter, @setter, @allArgsConstructor, @noArgsConstructor e @builder. Como eu já expliquei no vídeo sobre record, nas records a gente não precisa colocar essas anotações porque ele já é intrínseco do nosso Java Record. Aqui, como a gente está montando uma classe padrão, não tem o que fazer. Esse cara aqui eu vou chamar de to, não vou chamar de me-to, como eles colocaram aqui. Então, eu não preciso colocar essa anotação. E aqui eu não vou usar um array list, eu vou usar um list e aqui eu vou só pegar um objeto. Esse objeto pode ser um send e-mail que vai ser aproveitado para os dois, porque o objeto é o mesmo. Dêem uma olhada aqui para vocês verem, ó, a gente tem name e e-mail, não tem por que montar dois deles, né? Vamos pegar a rota aqui, a rota inicial, root, DTO, e aqui é um e-mail request DTO. Então, só faltou esse to aqui, que eu não vou chamar de to, vou chamar de e-mail request, dados e-mail, vou colocar assim, request, que é no caso o nome e o e-mail, e esse dados e-mail request eu vou usar tanto para cá, dados e-mail request. Só faltou renomear aqui. Pronto, olha só. Agora a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a nossa request. Já tem nosso objeto montado e a gente já tem o nosso response. Então, é só voltar aqui e fazer o seguinte. Qual que é o response? É o nosso e-mail response. Então, send e-mail. Qual que é o parâmetro? Request body, e-mail, request DTO, não, é o root, né? Começa do root DTO. Só que aqui a gente também tem que enviar como parâmetro o authorization, tá? Não tá bem descrito aqui que a gente precisa enviar um authorization. Se vocês lerem bem a documentação, ela não é muito clara sobre isso. Mas é uma coisa meio óbvia, assim, considerando que se você ler aqui na API Description, vai estar escrito que tem que todas, né, as requisições têm que ser enviadas com um authorization como token. Mas se você olhar isoladamente esse cara aqui, você não vai encontrar essa informação, tá? Então, é isso aí. Então, aqui a gente vai passar também um header, @request header, que é um authorization e é um string token. Opa. Ctrl Alt L para indentação, pronto. Aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a nossa requisição. Agora, o que eu vou fazer é montar a service desse cara aqui, para que a gente não fique chamando diretamente o cliente dentro da nossa service principal. Então, eu vou criar aqui dentro de business uma service, que vai ser a send pulse service. E a send pulse service, ela vai fazer a requisição com o send pulse client. Ela é bem simples, na verdade. Então, private final, para injetar a dependência dela, send pulse client, send pulse client. Aqui a gente pode colocar um @required args constructor. E o primeiro método é um que busca o nosso authorization. Então, public access token response authorization. E o authorization, ele pode receber como parâmetro, ou a gente pode só chamar ele e colocar tanto o client secret quanto o client ID
dentro do nosso application property, se chamar no @value ali como uma variável. Eu acho que é mais interessante. Então, o que a gente vai fazer aqui é só chamar um return sendPulse client.authorization, passando o nosso access token. O nosso access token, ele é um objeto, então access token request, access token request é igual a new access token request, passando os nossos parâmetros. O primeiro deles é o grant type. E o grant type, olhando aqui, ele é sempre client credentials, tá? É sempre esse cara aqui, o grant type. Então, client credentials. Opa. Agora a gente precisa passar o client ID e o client secret. E onde é que fica o client ID e o client secret? Fica dentro aqui do sendPulse. Vou mostrar para vocês onde é que está o client ID e o client secret. E para quem ainda não sabe, o meu treinamento Minha Vaga Dev Java está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá para você conhecer tudo que eu ensino nesse treinamento. E lembra que eu falei para vocês fazer uma conta no sendPulse? Por quê? Porque a gente precisa do client ID e do client secret. Então, aqui dentro, tá? Nas informações da sua conta, vocês vão ter configurações da conta, API, aqui tá o Client ID e aqui tá o Client Secret. Então, quando vocês clicam aqui no mostrar, vai mostrar o Client ID e o Client Secret e vocês copiem esses caras e vão levar lá pro Application Properties. Então, eu vou copiar e vou levar para lá. Como é que eu vou primeiro montar aqui, depois eu mostro para vocês onde é que eu coloco. Então, aqui a gente já tem todas as nossas configs de banco de dados. Agora, a gente precisa colocar um send. Vamos ver como é que a gente chamou aqui. Primeiro, o send.pulse-url. Então, send.pulse-url. E aí, qual é a URL do sendPulse? É esse cara aqui. Pronto. Agora, eu vou chamar de send.pulse-client-id. E aí, aqui eu vou colocar o ID. Send.pulse-client-secret. Aqui eu vou colocar minha secret. E vocês podem fazer isso aqui. Copiem lá e jogam aqui. Agora, lá no sendPulse service, a gente vai colocar um @value para chamar as variáveis das nossas envs, né? Então, @value. Esse @value vai ter o nosso cifrão. Abre chaves, send.pulse-client-id. Fecha. Private string sem, vou chamar de client ID. Vamos ver se eu botei certo. Pronto, certinho. @value, mesma coisa, cifrão. Pode até copiar daqui. Abre chaves, fecha. Private string client secret. Não esqueçam de colocar as secrets de vocês aqui. Onde que a gente passa elas? Aqui, ó. Client. Deixa eu ver primeiro client ID. Isso. Depois client secret. Pronto. Já temos aqui o nosso objeto de request. Agora a gente só precisa mandar ele aqui. Access token request. Pronto. E aqui, isso aqui que a gente vai chamar na nossa e-mail service, tá? Que é o nosso próximo passo. Public email response to email, que recebe um e-mail request DTO, e-mail request DTO, e ele pode tanto receber o authorization vindo do e-mail service, tá? Como a gente pode chamar o authorization aqui mesmo nesse próprio método. Eu acho até mais interessante, porque aí a gente deixa para essa service aqui, a função de fazer todas as requisições que a gente precisa com a sendPulse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, então, começando a chamar aqui o authorization, então, access token response, authorization.
Isso aqui vai me retornar, então, o meu token que eu preciso. Agora sim, eu chamo os retorna um send pulse client.send e-mail, passando... Ah, na verdade não é o e-mail, né? É o root. DTO. E um authorization. Como é que é um authorization? É access token response ponto, acho que é token type, deixa eu só confirmar aqui. Ó, a gente precisa do better, que é o token type, mais o access token, tá? E a gente precisa deixar um espaço entre eles. A gente pode fazer de duas formas. Pode colocar um get, pode colocar aqui um token type mais access token. Ou pode escrever o better aqui, tá? Tanto faz. Mas isso aqui vai funcionar. Esse better aqui, como a gente vê aqui, ó, ele vem sem espaço, então a gente precisa deixar esse espacinho aqui entre o access token e o token type. Pronto. Agora a gente já tem a service do nosso send pulse. O que falta aqui agora? A gente precisa fazer um e-mail service que vai chamar esses caras aqui. E aí, essa e-mail service vai chamar o TimeLeaf para montar o nosso template e também vai fazer a codificação, né, do TimeLeaf com o base 64, que é o que a SendPulse tá nos pedindo aqui. E essa e-mail service ela vai ser chamada depois lá na nossa service principal, para que a gente envie o e-mail quando o usuário fizer o cadastro e confirme o e-mail dele. Mas tá faltando muita regra aqui ainda, e eu quero deixar esse vídeo mais enxuto para que vocês trabalhem uma parte e depois trabalhem outra. Então, na próxima aula, eu vou concluir com vocês todas as configurações. Fazer o e-mail service, fazer o TimeLeaf, fazer com vocês, né, o template do TimeLeaf e testar tudo isso aqui, né? Fazer todo o teste ali de envio de e-mail, de confirmação de e-mail, geração de token, organizar ali melhor a nossa ente e tudo mais. Mas na aula de hoje eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever se vocês ainda não são inscritos no canal. E quem ainda não acompanhou toda essa etapa do nosso usuário, eu vou deixar a playlist aqui para vocês poderem acessar o primeiro vídeo sobre isso, para que vocês comecem lá do comecinho e cheguem comigo até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.